Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. 11º dia dos 50 dias clamando em Pentecostes. Hoje vamos tomar aqui essa palavra muito conhecida, João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Preste atenção. No último dia, que é o principal dia de festa, a festa dos tabernáculos, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Que coisa maravilhosa, né? Quem tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior manarão rios de água viva. E aí, São João diz assim, dizia isso referindo-se, quer dizer, esse rio de água viva, que iria fluir do interior de quem fosse a ele, dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Que haviam de receber, pois ainda não fora dado o Espírito. Quer dizer, eles não tinham recebido o Espírito ainda. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quer dizer, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, nos comunica a vida do ressuscitado. Como temos falado aqui. Jesus ressuscita dos mortos e adquire uma plenitude de vida, se torna o novo Adão, o primogênito de uma nova geração. É uma nova vida, é uma nova humanidade, é uma nova criação. Nós nos tornamos novas criaturas a partir do batismo, porque recebemos esse Espírito que está dentro de nós como fonte de uma vida nova, e essa vida nova se manifestará como rios de água viva fluindo sem parar. Veja, eu repito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Meus queridos irmãos e irmãs, o dom do Espírito Santo, o dom da plenitude do Espírito Santo. Quando vivenciamos essa graça do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, quando vivenciamos essa graça, seja por um caminho ou por outro, não importa por qual caminho. Quando a pessoa alcança essa graça da plenitude do Espírito Santo, do dom da plenitude do Espírito Santo, de uma efusão, de um transbordamento da vida do Espírito, de tornar-se uma pessoa realmente aberta aos seus dons, suas luzes, suas inspirações, de tornar-se uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito, cheia do fogo do Espírito, cheia da luz do Espírito, portanto, conduzida pelo Espírito, que opera pelo Espírito, que age pelo Espírito, que evangeliza no Espírito, pelo poder do Espírito, pelas moções do Espírito, a partir dos dons, dos carismas do Espírito Santo, ela fala, ela age, ela se porta, ela se comunica, ela vive. Ou seja, isso é o dom da plenitude do Espírito Santo. Isso é que estamos pedindo 50 dias. Vem, Espírito Santo, batiza-nos. Nós pedimos esse transbordamento. O sacramento da crisma é isso. Toda pessoa que recebeu o sacramento da crisma recebeu exatamente um sacramento por meio do qual nos tornamos soldados de Cristo, nos abrimos à plenitude do Espírito. Então, quando uma pessoa se abre ao dom do Espírito Santo, é isso que acontece. Do seu interior manarão rios de água viva. Mas Jesus começa dizendo assim, no último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
Ou seja, nós temos que ter sede de tudo isso. Quando uma pessoa se abre ao dom do Espírito Santo, o Espírito Santo se torna uma fonte que jorra nela ininterruptamente, nunca mais vai secar, nunca mais. É uma fonte que vai jorrar até a vida eterna, já é a vida eterna começada. E vai jorrar até o céu, até a visão beatífica, até chegarmos lá. Quando uma pessoa, enfim, aprende esse caminho por graça, se esforçando, se abrindo, colaborando com a graça, ela aprende esse caminho de abrir-se ao Espírito, abrir-se ao dom do Espírito, para que ele comande, para que ele domine, para que ele se manifeste. Então essa fonte, ela não para mais de jorrar na vida dessa pessoa. Não é uma vez, não é assim, de vez em quando, não. A pessoa se torna cheia do Espírito Santo. A tradição católica, os santos, mestres espirituais, sempre entenderam essa figura aqui, rios de água viva. Do seu interior manarão rios de água viva, não só a graça santificante recebida no batismo, mas todas aquelas luzes, inspirações, apelos do Espírito Santo, impulsos, moções, que o Espírito Santo comunica à alma aberta a Ele, fazendo com que a alma, fazendo com que a pessoa viva dele e para Ele. O Espírito Santo nos leva a viver para Deus, porque passamos a viver dele. Nós temos que buscar isso, nós temos que desejar. Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Sede disso. Sede dessa santidade que é de outra ordem. Sede de viver uma vida que vem de outro princípio. Uma vida que vem de outro princípio de ação, uma vida que vem de outra fonte. Como disse Jesus a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, quer dizer, quem tem sede de viver uma vida que nasce do Espírito. Atos, ações, um viver que nasce do Espírito, que nasce das moções, das luzes, das inspirações do Espírito Santo. Eu recomendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está fazendo esses 50 dias, que você nutra a cada dia desses 50 dias esse desejo. Isso é muito importante. O santo desejo. Como os santos diziam, o vivo desejo, o ardente desejo por Deus. Nutra, alimente esse vivo, vai alimentando, fazendo crescer no seu coração o vivo desejo pela vida do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo na sua vida. Vai alimentando esse vivo desejo, alimentando pela oração, o vivo desejo de que do seu interior comece a manar, a transbordar rios de água viva. Rios de água viva. Um novo pensar, um novo sentir, um novo modo de viver. Hoje, na primeira leitura do dia de hoje, Atos capítulo 5, os apóstolos foram presos, mas foram miraculosamente libertos pelo anjo do Senhor. E o anjo disse assim: olha, vão lá no templo e vocês preguem lá no templo a todo o povo sobre esse novo modo de viver. Um novo modo de viver. Novo modo de viver que tem como fonte o próprio Deus. Não apenas a nossa razão, os nossos princípios naturais. Essa é a vida sobrenatural. A vida sobrenatural não é levitar, não são êxtases, não se reduzem a milagres. A vida sobrenatural é essa vida que vem de Deus, cheia de amor, cheia de fogo. É essa vida, são todos aqueles atos, procedimentos, comportamentos que brotam da luz de Deus que está dentro de nós. São efusões da Santíssima Trindade na nossa alma, nos levando a um novo modo de viver.
Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, permaneça em oração clamando o Pentecostes. Vamos pedir ao Senhor, né? Esquecemos da nossa oração final. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Amado Senhor Jesus, nós pedimos mais uma vez, batiza-nos no Espírito Santo. O Senhor disse, quem tiver sede, venha a mim e beba. Senhor, com muita sede nós pedimos, batiza-nos no Espírito Santo. Ó Senhor, enxerga hoje a sede da nossa alma. Aumentai cada vez mais essa sede, para que cada vez de forma mais ardente peçamos, imploremos essa graça do dom do Espírito, da plenitude do Espírito Santo. Do Espírito Santo recebido no batismo, transbordar em nós. Pentecostes é isso, é o transbordamento do Espírito. Nós pedimos com muita sede, Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. Nós pedimos essa graça, Senhor, desse transbordamento, de sermos mais uma vez possuídos pelo Espírito Santo. Sim, Jesus, ouve a nossa oração. Chegue ao teu coração, Jesus, neste momento. Chegue ao teu coração o nosso clamor. Batiza-nos, inunda-nos, faze-nos embebidos do Espírito Santo de verdade, Senhor. Concedei-nos, Senhor, operar pelos dons e carismas do Espírito Santo, viver pelos dons e carismas do Espírito Santo. Ensina-nos a agir e a viver por meio dos dons e carismas do Espírito Santo. Faze-nos cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo. Nós pedimos, nós clamamos. Aqui está a nossa salvação, aqui está o sentido da nossa vida, viver pelo Espírito. No Espírito, amando e amando pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado, desde já, muito obrigado, Senhor. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.